maçonaria da Inglaterra hoje é a principal que tem. Ela que vai ditar as regras, por exemplo, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil também, porque o nosso país ele é completamente influenciado pela sociedade da maçonaria. Não só o Brasil, mas os Estados Unidos também. Dá um exemplo. O que especificamente é influenciado pela maçonaria no Brasil? A gente está falando de principalmente a política e a religião. Existe um maçom que já faleceu, obviamente, chamado Albert Pike. Ele foi um dos maiores maçons dos tempos atuais. O maçom de grau 33. É o mais alto grau na maçonaria. Albert Pike, em seu livro chamado Morais e Dogmas, ele deixou claro que os maçons deveriam se infiltrar na religião, principalmente, no sistema religioso, para utilizar aquelas pessoas como massa de manobra quando precisassem influenciar no sistema político. E assim eles conseguiriam o domínio total do sistema político também. Você dominando a política e a religião em um local, você consegue claramente dominar aquele local. Por quê? A religião ela vai falar em nome de Deus, supostamente. E muitas pessoas, sozinhas, por exemplo, vão temer algo que elas possam fazer, porque elas sabem que Deus está vendo tudo. Se você tem uma pessoa que se diz o representante de Deus, como líderes religiosos, que podem ser maçons de forma mascarada, essa pessoa vai estar ali debaixo da alçada desse líder religioso. É por isso que hoje a gente vê muitos templos religiosos, de religiões com grande quantidade de pessoas no Brasil, a gente está falando do catolicismo ou do protestantismo, que são as maiores, terem envolvimento com uma sociedade que é a maçonaria. Pastores, por exemplo, que são maçons, não assumem isso ao público, mas deixam suas mensagens subliminares, podemos dizer assim, aparecer, né? E aí a gente consegue entender que eles seguem a estratégia de Albert Pike. Porque muitos deles, em seus templos protestantes, principalmente, eles vão conduzir as pessoas a levar um pensamento, a terem um pensamento em quem elas vão votar, por exemplo, no sistema político. Né? Elas falam, olha, esse aqui é o nosso candidato, isso acontece muito. A política é completamente envolvida bancada com a evangélica. religião. Exatamente. A gente tem a bancada evangélica, por exemplo, no Congresso. Né? Então, você vê quanto a política e a religião hoje estão juntas no Brasil, e quando você olha por trás disso, você vê que a maçonaria é que está ali influenciando tanto um lado quanto o outro e controlando os objetivos daquelas pessoas para que eles sigam a agenda que eles determinam, entendeu? Para que não fique só na questão no ar de teoria, o que tem comprovado que pode ligar um líder religioso como um pastor, um padre, um arcebispo à maçonaria? O que já saiu na mídia? O que já foi comprovado? Tem algo? Sim. No ano de 2019, houve uma loja maçônica que postou uma lista com 110 maçons ilustres. Essa foi uma loja do Rio Grande do Norte, onde eles são credenciados pela grande loja lá da Inglaterra. Então você vê que é uma loja real mesmo, não é algo fake nem nada. E no site oficial dessa loja, eles publicaram essa lista com 110 maçons ilustres. E aí, dentro dessa lista, a gente teve grandes nomes de líderes religiosos, por exemplo, que apareceram lá e que eles negam com veemência que fazem parte da maçonaria ainda até hoje. Mas os nomes deles estavam lá como 110 maçons ilustres. Tem algum famoso que... Pode falar? Pô, por favor. Os dois principais, os quais mais chamam a atenção, Silas Malafaia e o Edir Macedo. Porra. E eu já comparei, inclusive... Mas é uma lista que tem algum tipo de credibilidade para a gente poder falar sobre ela? Como foi uma loja maçônica oficial do Rio Grande do Norte, credenciada pela grande loja lá do... Ela estava no Grande Oriente do Brasil, aqui, ela faz parte da alçada da Grande Oriente do Brasil e credenciada também pela grande loja da Inglaterra, a gente entende que é uma loja oficial mesmo e que sabe o que eles estão fazendo, né? Alguns dias depois, na verdade, semanas depois que eles postaram essa lista, um dos dois líderes religiosos pediu para que eles apagassem. Só que assim, essa lista roda na internet até hoje, por exemplo, anos e anos depois, tá? E quando a gente olha informações que estão junto com esses líderes, você consegue entender algumas informações e perceber que tudo isso faz sentido. Por exemplo, um dos números utilizados dentro da maçonaria é o número 911. Né? É um número que faz parte da numerologia maçônica que envolve Baphomet. Eles têm, por exemplo, uma adoração
ao bode. Não sei se você já viu os maçons falando sobre o bode em algum lugar. Já ouvi falar. Eles têm mas- o bode como aqueles que eles revelam os segredos ao bode. Eles não contam os segredos nem para suas próprias esposas, mas para o bode eles contam. Né? É uma história que eles utilizam dentro das lojas maçônicas. Né? Existem ex-maçons que já saíram e mostraram como funciona um ritual a partir do grau 29. O grau 29 ele já está muito próximo ali do grau 33. Para que você passe pelo 29, 30, 31, 32 e 33, você precisa fazer uma escolha. E essa escolha envolveria ali seguir o caminho da luz de Bafomé. Bafomé é representado como um bode hoje, né? Ele tem a cabeça de bode, um corpo humano. É um ser andrógeno. Ele tem seios femininos e tem o falo masculino, o órgão genital masculino. Ele aponta para cima e para baixo, ele remete à dualidade. Né? Então, Bafomé, remetendo à dualidade, ele vai fazer uma referência ao pecado de Adão e Eva. Por isso que eu falei que é importante a gente entender da Bíblia, das Escrituras também. Porque o pecado de Adão e Eva fez com que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Bem e mal, dualidade, cima e baixo, preto e branco. Né? Então, Bafomé ele vai representar essa dualidade e representar também o pecado. E ele vem com as características de um bode. Então, quando a gente entende isso, entende a numerologia de Bafomé, a gente volta para o assunto lá do 911, você percebe que eles utilizam o número 911 para representar Bafomé. Por quê? Deus se coloca como o alfa e o ômega. É o número 1 e o 0. E eu falo isso porque os maçons, por exemplo, eles trabalham com toda essa parte de misticismo, numerologia, gemátria, que a gente fala também, energia, frequência. Toda essa parte de misticismo está envolvida com a maçonaria. Então, Deus se colocando como o número 1 e o 0, o alfa e o ômega, eles quiseram colocar aquele que vem antes de Deus e depois de Deus. Então, a gente tem o número 10, né, 1 e o 0, e tem aquele que tem o número 9 e o número 11. Então, você tem ali o número 9, 1, 1. Nos Estados Unidos, por exemplo, se você precisa de um socorro, você não clama a Deus. Você vai lá, você pega o seu celular, o seu telefone ali. Exatamente, você digita lá o 9 e 1, é uma referência a Bafomé. Tanto é que a estátua de George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, lá no Museu de História Natural, né, em Washington, e eu tive lá no ano passado, pessoalmente gravei tudo, a estátua do primeiro presidente George Washington, ela está na mesma posição que Bafomé. Uma mão apontando para cima, ele está num trono assim sentado, a outra mão apontando para baixo como espada, mas é uma referência subliminar a Bafomé. A planta da cidade de Washington, por exemplo, ela tem um pentagrama ligando os principais pontos turísticos, ela tem um símbolo que remete ao esquadro e o compasso também, quando você olha a planta de cima. Então, são símbolos maçônicos que mostram quem domina desde o início aquele local. E aí você tem vídeos de Silas Malafaia fazendo uma pregação solicitando ofertas, por exemplo, de R$911. Ah, tem isso? Tem. Inclusive eu tenho esse vídeo. Acha fácil? Pô, manda esse vídeo. Eu te mando, né? Ele pedindo uma oferta de R$911. Entendeu? Caramba. Você compara uma loja... Tão específico, né? É muita muito coincidência para ser coincidência. Num cenário de um programa que ele tinha ali do Vitória em Cristo, você vê símbolos maçônicos como a estrela de Salomão, por exemplo, que é aquela estrela de 6 pontas. O pessoal costuma chamar de estrela de Davi, né? Mas aquela estrela de 6 pontas, ela é conhecida, né, como ou a estrela do deus Renfã ou a estrela de Salomão, de acordo com um testamento apócrifo de Salomão, que é um testamento que o catolicismo romano não colocou na Bíblia Sagrada. Eles consideraram apócrifos. Né? Então, tudo tem uma grande referência. Olha que exemplo interessante. Edir Macedo é o cara que reconstruiu o Templo de Salomão na cidade de São Paulo. Sim. Entendeu? Ele fez aquele templo como uma homenagem a Salomão. No Brás, ali, na Celso Garcia, né? Exatamente. Ele fez a réplica do Templo de Salomão. Porque, cara, que grandiosidade. Ali. Você passa na frente e você fala, meu... Cara, o negócio... Imagina o investimento disso aqui para fazer. Fenomenal. Fenomenal. Animal, muito dinheiro envolvido. E o cara fez nos mínimos detalhes para que realmente fosse ali uma grande homenagem a Salomão. Observa as fachadas das lojas maçônicas e compara com a fachada da Universal do Reino de Deus. É praticamente a mesma coisa. Eu nunca vi uma loja maçônica. Tipo, onde tem isso? Pra mim é algo assim... deve ser muito oculto, não é possível, porque eu nunca vi, não sei onde tem. Cara, tem uma grande loja maçônica em São Paulo, por exemplo, na região do Brás também.
é uma das principais lojas maçônicas ali na Liberdade, se eu não me engano. Mas tem endereço na internet. É que a gente não é secreto, então. Não é secreto. Não é secreto. Uhum. Não é qualquer um que pode participar dos rituais, Tá. porque para entrar na maçonaria você precisa ser convidado. Sim. Você não pode chegar lá e falar, quero virar um maçom aqui. Cheguei aqui, quero entrar. Um outro maçom com um grau mais alto precisa fazer o convite formal para você e você participar. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre esse assunto. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu!